Bem-vindo mais a um Todos Nós, estamos aqui juntos justamente para a gente falar de muitos assuntos que estão no nosso dia a dia. Esse espaço aqui é para você refletir, pensar toda semana, né, Blenda? Juntos aqui. Toda semana temos um episódio. E hoje, mais um episódio especial, e antes de apresentar o nosso convidado, eu vou trazer um dado aqui, que é sempre bom para a gente ter um panorama, mas a gente vai ainda discutir sobre os próprios dados aqui. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout, que, segundo a OMS, é um transtorno ocupacional reconhecido em 2022. Outros dados colocam mais holofote ainda sobre esse assunto. Segundo o INSS, de 178 afastamentos por burnout em 2019, o Brasil passou para, em 2023, para 421, um aumento aí de 136%. Mas o que é de fato o burnout? Quais são os diagnósticos que estão relacionados com a síndrome? É o que ainda não sabemos sobre o assunto. E é o que a gente vai trazer aqui para conversar com o nosso convidado, que é o Dr. Estevam. Ele é médico, Estevam Vaz, ele é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, psiquiatra, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, é médico e perito no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e assistente técnico da União em Psiquiatria. Tem 2 livros publicados e um desses é Burnout, a doença que não existe. É isso? Agora eu passo a bola para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Mas antes de começar o bate-papo, eu quero dizer que o Estevam, nós somos colegas de formação em psicanálise, estamos nos reencontrando depois de quanto tempo, Estevam? Muitos anos. Muitos anos, né? 30 anos, sei lá. Fizemos algumas coisas juntos e estamos aqui. Hoje ele veio com toda boa vontade na agenda dele para contar para a gente sobre essa questão do burnout. E aí eu vou começar perguntando, Estevam, o que você quer trazer inicialmente para a gente abrir esse bate-papo sobre o burnout? É uma grande satisfação rever você. Na verdade, para mim é uma comemoração. É uma comemoração. Muito gostoso. Mas, enfim, em relação ao burnout, o que acho importante dizer de início, assim, Blenda, é que eu não estou questionando o sofrimento das pessoas, né? As pessoas podem se referir a burnout, as pessoas são livres para se expressarem do jeito que quiserem, né? E, portanto, eu não questiono, e mais do que isso, né? Eu estou muito ciente do quanto que determinadas condições de trabalho podem adoecer gravemente as pessoas. Eu vejo isso todo dia. E até parte da minha experiência, da crítica que eu faço ao burnout, decorre em parte da minha experiência justamente com o sofrimento relacionado ao trabalho, né? Então, a minha crítica é ao conceito de burnout e a uma história que vem rolando há bastante tempo, né, de que burnout como doença. Então, o que eu digo é que não é uma doença. E a gente pode desenvolver outras coisas ao longo da conversa aí, para eu explicar um pouco disso para você, né? E você, quando você diz que não é uma doença, você diria o que do burnout? Bom, boa pergunta. O burnout eu vou te contar como que nasceu a história do burnout. Seria muito bom trazer um pouco da história desse termo. O burnout, o termo é usado nos Estados Unidos desde os anos 50, por determinadas classes de trabalhadores, em pasquins, em publicações das suas organizações e tudo mais. Nos anos 70, em 68 começou isso, aconteceu o seguinte: tinha um movimento nos Estados Unidos chamado Free Clinic, né? Um movimento clínica livre, com sentido duplo, tanto de grátis, de gratuidade, quanto de livre de liberdade. E em Nova York, o Freudenberger, que é considerado o criador do conceito, ele trabalhava numa clínica que ele criou com mais pessoas, e ali, naquela clínica,
eles recebiam muitos hippies na época. Isso se deu em pleno movimento de contracultura hippie, né? E os funcionários, os voluntários da clínica começaram a notar que os hippies, eles usavam o termo burnout quando algum deles entrava em condições de saúde muito ruins, por causa do abuso muito pesado de droga. Burnout, né? No segundo momento, os próprios funcionários e voluntários da Free Clinic, do Freudenberger, no East Village de Nova York, eles mesmos passaram a usar entre si o termo quando ficavam exaustos com o trabalho, desiludidos, queriam sair do trabalho, queriam deixar tudo, etc. O Freudenberger prestou atenção naquilo, ele se interessou pelo fenômeno, começou a falar, escrever sobre aquilo, e em 74 ele publica o artigo que é considerado o artigo fundador do conceito de burnout. Em 80 ele publica um segundo livro que o tornou famoso nos Estados Unidos. Então o termo, ele vem da linguagem popular, ele é uma gíria, na verdade. Que não tinha relação com o trabalho inicialmente. Não. O Freudenberg, ele começa a estudar a coisa no ambiente de trabalho. Sim. Só que ele mesmo, nos escritos dele, ele associa o burnout a muitas situações de vida, né? A casamento, grupos políticos, enfim. É um leque muito amplo que ele aborda. E foi assim que nasceu. Esse é o momento inicial do burnout. Agora, em 81, isso é importante, na Califórnia, surge uma psicóloga social chamada Christina Maslach, e ela propõe um conceito de burnout, né? Que é baseado em... E ela cria um questionário para identificar burnout, né? E, assim, eu estava dizendo para você um pouco antes, grande parte da minha crítica hoje, eu venho me dando conta de que a confusão que se formou em torno de burnout decorre da fragilidade do conceito proposto pela Maslach, né? E qual que é a principal fragilidade desse conceito? Bom, vamos ver aqui o questionário dela? Tá bom, ótimo, vamos. Então, ela criou um questionário com 3 blocos de 22 perguntas. Eu vou falar apenas do primeiro, que é suficiente para o nosso bate-papo aqui. Então, nesse questionário, no primeiro bloco, são 9 perguntas em que ela pergunta para o indivíduo se ele está exaurido, consumido, exausto ao final de um dia, se sente tensão em meio a outras pessoas, sente-se cansado pela manhã, frustrado, sobrecarregado, as pessoas são uma fonte de estresse e a pessoa está no seu limite, né? Bom, o que acontece é que, e foi esse meu primeiro impacto, né, quando eu tomei contato há muitos anos com o conceito, eu olhei para isso aqui e falei, peraí, mas isso aqui sugere, né, humor deprimido, né? Então, isso aqui, as respostas podem ligar-se ao humor deprimido. Basta você ver os conceitos. Além disso, se você olhar, eles são muito difusos e inespecíficos, né? Por exemplo, se você pusesse aqui desejo de suicídio, intenção suicida, tentativa de suicídio, você restringiria mais ainda o campo para a depressão. Mas, como não tem isso, é muito difuso, então a consequência disso é que os quesitos podem se ligar a qualquer transtorno de humor, transtorno psiquiátrico, onde haja humor deprimido.
Entendeu? Humor deprimido. Aí que começa toda a confusão, né? Porque, deixa eu mostrar como que funciona a coisa, e aí eu vou mostrar alguns dos problemas do burnout. Então, aqui está o primeiro bloco, né? Então, nesse primeiro bloco, acontece o seguinte, aqui nós já vamos encontrar vários dos problemas do burnout. Então, aqueles sentimentos que eu te falei, que a pessoa refere ao responder o questionário, ela vai responder aqui nas linhas, eles estão nas linhas, são 9 linhas, com 9 perguntas, e ele vai responder conforme a frequência com que ele vive aquelas experiências. Tá bom? Então, vai de 0, que ela nunca tem aquelas experiências, até a nota 6, que é todos os dias. Bom, aqui nós já temos a seguinte questão. As pessoas que responderem na coluna 6, ou seja, que sente aquilo que nós falamos todos os dias, é bem razoável você supor que essa pessoa está com humor polarizado para depressão. Certo? Sim, sim. Bom, aqui nós temos um primeiro problema. Eu vou deixar em suspenso agora para mostrar em seguida o que acontece. Eu vou mostrar outros problemas aqui. Se as pessoas respondem mais à esquerda, né, a Maslach diz que o terço inicial do MBI corresponde a burnout leve. O terço médio a burnout moderado e o da direita a burnout grave. Bom, mesmo que uma pessoa responda que ela nunca teve aqueles problemas, ela vai ser considerada em burnout leve. Né? Ou seja, esse questionário, do jeito que ele foi criado, ele diagnostica burnout em 100% dos respondedores. Sim. E você vai me perguntar, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Ela não pensou, no começo lá do MBI, que uma pessoa que declara que ela nunca tem aqueles problemas, ou que tem uma vez por ano, que ela está de bem com o trabalho dela e que poderia ser considerado não burnout? Não, ela não pensou. Por quê? Não sei te responder, né? Mas isso aqui é patenteado, está sendo usado há mais de 40 anos, não tem como mudar isso mais. E outra coisa, ele é usado em 90% das pesquisas sobre burnout no mundo. Praticamente só se usa o MBI. Então, é um questionário muito simples, com questões muito difusas, muito amplas, Sim. que vão pegar desde experiências comuns da vida, porque você sentiu um desconforto uma vez por ano, acordar cansado, uma vez por todo mês, mundo pode, etc. Né? É da vida, né? Sim. Não é suficiente para caracterizar um transtorno psiquiátrico. Sim. Né? Sim. Mas, de acordo com o manual do MBI, isso aqui é bem técnico para aplicar, etc., é burnout. Né? Então, aí vem uma primeira crítica. Se você tem um fenômeno que 100% das pessoas têm, ele perde qualquer especificidade, né? Torna-se uma generalidade e acontece também o seguinte: pessoas que apresentam efetivamente transtornos psiquiátricos, elas vão, junto com as pessoas que não apresentam um transtorno psiquiátrico, todos vão receber o rótulo de burnout. E não necessariamente, quando ela fez esse questionário, ela estava visando a questão do trabalho, ou ela estava pensando no burnout em várias situações da vida? Não. Então, aí começam outros problemas. Eu vou falar logo adiante, me lembra de falar da questão do trabalho, porque o que eu quero mostrar agora, quando eu olhei isso aqui, eu falo, peraí, mas isso aqui pode dar positivo para uma série de... É por isso que eu perguntei.
E eu não encontrava críticos aqui no Brasil disso, eu ficava bastante aflito durante bastante tempo, falando, porque só eu estou falando essas coisas, né? Mas aí eu comecei a encontrar autores europeus, depois americanos também, que pensam coisas muito parecidas com o que eu penso. Estão no meu livro. E acontece que ele se refere à depressão, ele sempre fala em depressão, o burnout se confunde com depressão. Só que não existe um diagnóstico só de depressão, existem vários diagnósticos que envolvem o humor deprimido. Uhum. Então vejamos aqui o exemplo de alguns deles, né? Vamos lá. Então, o MBI, ele pode rotular como burnout. Eu vou falar resumidamente. As 4 formas clínicas de episódios depressivos, as 4 formas clínicas de transtorno depressivo recorrente, a distimia, todas as formas de transtorno de estresse, pode haver humor deprimido, o transtorno misto ansioso depressivo, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno esquizoafetivo, dependendo das condições clínicas, e há outros transtornos onde o humor deprimido não é o principal sintoma, mas ele sempre aparece, em caso de toque, por exemplo, né? É muito comum em toque, transtornos somatoformes, certos transtornos alimentares, tricotilomania, enfim. E existem doenças clínicas, né, que envolvem o humor deprimido também e que eventualmente também vão passar por burnout no MBI, né? Por exemplo, hipotiroidismo, né? Uhum. Então, esse é um panorama de alguns dos problemas com esse conceito, Blenda. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que o público que está nos assistindo talvez seja interessante saber. A gente fala em síndrome do burnout. Nós falamos aqui há pouco dos diversos transtornos. Qual que é a diferença entre transtorno e síndrome? Por que o burnout fica como síndrome e não como um transtorno? Transtorno é um termo que foi adotado para a classificação psiquiátrica, porque você não tem uma patologia identificável, organicamente identificável. E foi mudado para transtorno também, porque é um termo menos estigmatizante. Né? Agora, o termo síndrome é o seguinte, ele pode ser usado do ponto de vista médico, né? Então, como termo médico, síndrome é, de qualquer forma, uma condição clínica, uma doença, né? Vamos tomar aí, que agora chama síndrome de parkinsonismo. É um conjunto de sintomas identificáveis. Síndrome de Down é um conjunto de sintomas identificáveis. Agora, você pode falar síndrome de Estocolmo, síndrome do ninho vazio, síndrome do impostor, etc. Então, no caso do burnout, embora a OMS tenha adotado a terminologia síndrome, esse termo síndrome não cabe como entidade clínica. Esse é um ponto. Entendi. E acho que se a gente entrar nessa questão, no meio de comunicação, parece que isso vira sinônimo, né? Doença, transtorno, síndrome. Se você pegar agora, dar um Google e ver matéria, não só do burnout, mas em outras partes da saúde, você vê que as pessoas usam como sinônimo, só que não tem o mesmo significado, né? Não tem. Como entidade clínica seria um transtorno, não é isso? Sim. Mas síndrome não tem um status clínico. Não. O burnout não. O burnout não. Não. Sim. Não. Mas você tem síndromes clínicas. Sim, sim. Tem todo um problema de confusão nisso tudo, né? Porque tem uma autora chamada Jill Lepore. Ela publicou um estudo muito interessante na The New Yorker, que ela diz assim, o burnout é uma metáfora disfarçada de diagnóstico. Né? Sofre de 2 confusões, o particular com o geral e o clínico com o vernacular. Né? Então tem uma grande confusão.
entre o uso clínico da palavra e o uso livre, né? Que eu estava falando para você, que é usado desde 80 nos Estados Unidos, né? Desde os anos 50 nos Estados Unidos, né? Que é usado burnout, mas é usado acompanhado por síndrome? Ou isso é uma coisa mais dos anos 80, 90? A Maslach já fala de síndrome. Ela já, que fala, entendeu? de síndrome. Só que ela diz que a síndrome, e num determinado momento ela diz que não é uma condição psiquiátrica, não é uma condição clínica, só que num segundo momento, lá na frente, ela vai dizer, não, olha, tem um jeito de diagnosticar burnout psiquiatricamente. Só que o jeito que ela, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas o jeito que ela propõe é muito falho, muito falho. Mas quando ela monta esse questionário, eu tinha feito essa pergunta, você segura essa pergunta e traz ela depois, né? É a questão de que, quando ela montou esse questionário, ela pensou na questão do trabalho ou ela pensou, porque a gente pode ter burnout em várias situações da vida, né? Sim. Inclusive, às vezes me dá uma impressão, e eu não sei diferenciar muito bem, então você pode me explicar melhor, a questão da síndrome pós-traumática e o burnout. Bom, você está falando do transtorno de estresse pós-traumático, né? Transtorno de... Bom, em relação ao trabalho, é uma arbitrariedade da Maslach associar o trabalho e criar um questionário que só se aplique a quem está trabalhando. Né? E se você prestar atenção, você vai ver que 100% dos trabalhadores do mundo sofrem de burnout, de acordo com os critérios do MBI. Por incrível que pareça. E, então, acabou, digamos, a coisa que cresceu foi relacionada ao trabalho. Mas aí, depois que surgiu o MBI, começaram a aparecer discussões, porque as pessoas olhavam para isso aqui, para o MBI, e falavam, peraí, mas isso se confunde com depressão. Pessoas que pesquisavam burnout, né? Se confunde com depressão. Então, você vai encontrar, por exemplo, um ponto de vista dizendo que burnout é preditivo de depressão. Aí um grupo de autores. Aí você vai encontrar outros grupos de autores que dizem, não, depressão é preditivo de burnout. Aí você vai encontrar um outro grupo de autores que diz, não, é mútua. Burnout pode causar depressão e depressão pode causar burnout. Aí você vai encontrar o Renzo Bianchi, que é um dos críticos, um dos grandes críticos do conceito, né? É um franco-suíço, ele trabalha na Noruega atualmente, e ele diz, olha, o burnout não tem especificidade como fenômeno, é apenas uma depressão dentro de uma síndrome depressiva mais ampla, é só isso. Né? Ele criou, inclusive, um questionário para a depressão relacionada ao trabalho, e é muito consistente o trabalho dele, muito consistente. Então, aí surgem também, além de... tem N discussões. Burnout é uma entidade clínica isolada, outro, não é isolada, se confunde com depressão. Da maneira que você imaginar, na literatura você vai encontrar. Não se sobrepõe em camadas, eles se tocam, mas só até um certo ponto, etc. Então, sobre depressão, você vai encontrar o que você quiser de divergência entre os autores. E aí vem os autores que dizem, é específico do trabalho. E vem outros que dizem, não é específico do trabalho. Um dos caras que diz que não é específico do trabalho é o Christensen, né? É um dinamarquês que ele criou um outro questionário. E ele... tem lá uma inserção para burnout não relacionado ao trabalho, entendeu? Porque eu estava aqui pensando... e aí eu te perguntei sobre essa questão da transtorno do estresse pós-traumático. Qual que é a diferença? Porque... Não, a diferença é que
Para o que as pessoas estão chamando de burnout, né? Sim. Então, vou te explicar a história do estresse, né? O transtorno de estresse começou a ser estudado na Guerra Civil Americana. Eles chamavam lá de síndrome do coração irritável. Na Primeira Guerra, chamaram de fadiga de combate. Então, a ideia de fadiga já está associada a estresse. Na Segunda Guerra, com Freud, neurose traumática, ou neurose de guerra. E na Guerra do Vietnã, descreveram o transtorno de estresse pós-traumático. Esses quadros de estresse, hoje nós temos 3 formas de transtorno de estresse mais importantes. Estresse agudo, transtorno de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. Né? Eles têm quadros clínicos muito bem delineados. Mas, se você aplicar o MBI, vai dar burnout nos 3. Entendeu? Pode dar. Né? Então, você não consegue estabelecer diferença, né? De acordo com a MBI. Sim. Esse é um segundo grande problema do MBI, né? Que é uma fragilidade. Uma fragilidade, vamos falar na fragilidade científica dele, do ponto de vista de teoria de ciência, que acontece o seguinte, né? O MBI, ele pode, né? Eu estou dizendo pode, nomear como burnout uma série de transtornos psiquiátricos. Né? E ele não tem condições de dizer, não é um transtorno psiquiátrico. Ele não tem condições de separar uma coisa da outra. Ele não está sujeito ao critério de falsibilidade científica, porque uma ferramenta científica, se você tem condições de negativá-la, de provar o contrário. Sim. Qualquer coisa que você não tenha condições de provar o contrário dela, ela não pode ser considerada científica. Né? Se eu disser, Blenda, eu inventei esse aparelhinho aqui que prevê chuva e vai chover daqui 37 minutos, né? A gente pode testar o aparelho. Agora, se eu disser para você, olha, vai chover ou não daqui 37 minutos, vai chover ou não, não tem cabimento científico isso. Tem cabimento como linguagem, mas para a ciência não serve. O burnout, ele não consegue dizer isso aqui é burnout e não é depressão, não é transtorno de estresse, não é hipotiroidismo, não é ansiedade, não tem como. Mas tem alguma coisa que é comum, vamos dizer, quando as pessoas falam em burnout, tem alguma coisa na sua experiência, Estevão, que você percebe que é comum no discurso? De quem? Do paciente, por exemplo, que chega ao consultório dizendo, estou com burnout, eu tive um burnout. Olha, Blenda, a gente não recebe paciente falando, eu tenho burnout. As pessoas... a semana passada, atendi uma moça que eu falei, nossa, se ela fizer o MBI vai dar burnout grave, etc. Mas é um transtorno de estresse por assédio institucional. Né? Assim, arrebentada. Né? Então, para responder a sua pergunta, todos os adoecimentos relacionados ao trabalho vão ter alguma coisa com o MBI, porque ele é inespecífico, entende? Mas se a gente pensar no significado da palavra burnout, que significa o quê? Queimar, né? Queimado, Queimado. Se a gente pensar nesse significado, a gente pode pensar que os transtornos de estresse pós-traumático, que você até falou de 3, né? 3 possibilidades, eles de alguma forma arrebentam a pessoa, quer dizer, queimam a pessoa. Sim. Dia a dia você dela. pode usar informalmente, eu uso, né? Meus amigos usam, isso aqui vai dar um burnout em mim, não sei o quê. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, dizer que isto é um fenômeno delimitado e diagnosticável, esse é que é o problema, entendeu? E isso, na verdade, tem consequências sérias, Blenda. Por quê? Porque
acaba sendo uma enorme banalização do sofrimento, né? Todo mundo tem. Se todo mundo Entendeu? tem. Ele engolfa 30, 40 diagnósticos psiquiátricos, não tem especificidade nenhuma. Então você acaba assim passando a régua e chama tudo de burnout. Isso é ruim para quem sofre, né? Sim. E é ruim para a pesquisa científica também, né? E do ponto de vista das empresas, por exemplo, porque isso tem sido atualmente algo bastante falado dentro do, Sim. né, da psicologia do trabalho, da forma como as empresas vão ou não oferecendo qualidades melhores ou piores, enfim. As empresas estão muito sob a mira dessa questão do burnout. Então, eu fico pensando, como é que as empresas podem lidar com isso, né, de uma certa forma? Bom, a gente pode até dizer que o burnout ele tem um valor cultural, né, para chamar atenção para um problema. Ok. A questão se complica quando dizem este problema é uma doença, né? Então, nesse sentido, como um elemento linguístico, cultural, ok, pode usar burnout. Agora, você dizer que é uma doença, aí complica demais. Não se sustenta. Então, nas organizações, eu acho que está havendo uma preocupação progressiva Sim. com questões de adoecimento mental. E eu acho que é uma evolução natural das coisas, porque antes era o corpo como um todo que sofria lá nas minas de carvão, depois nós tivemos escravos, as doenças osteomusculares e agora uma preocupação com a saúde mental, que é muito importante, porque você vê muito adoecimento mental relacionado ao trabalho, né? Então, as empresas têm se preocupado, é ótimo que se preocupem. O problema é aplicar o MBI lá, né? Porque você vai aplicar uma empresa de 1.000 pessoas, né? Veja você, 1.000 pessoas. Você aplica lá o burnout. E as estatísticas do burnout sempre dão muito altas, tem algumas muito baixas, mas tem estatística de 50%, todo mundo com burnout, você acabou de falar 30%. Você vai jogar para dentro daquela estatística, né, transtorno de estresse, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, hipotiroidismo. Vou citar um dado de literatura para você. O principal teórico do burnout chama-se Vilmar Schauffele. É um psicólogo holandês, escreve junto com a Maslow, que é coautor de uma das versões do MBI. No livro dele, ele fez uma compilação dos sintomas do burnout mundo afora, na literatura. Ele compilou 132 sintomas. Então, quando você pergunta o que o burnout pega tudo, né? Uma síndrome que tem 132 sintomas, isso é um indício suficiente de que tem alguma confusão grave dentro do conceito dessa síndrome. Eu estou dizendo que a confusão grave vem da própria fragilidade do conceito. Porque quando eu vi isso aqui, falando livremente assim, eu falei, puxa, mas por que a Maslow não atravessou a rua e foi perguntar para um psiquiatra se isso aqui tinha a ver com psiquiatria? Ele dizia, claro que tem, isso aqui a gente ouve todo dia, isso aqui no consultório, né? Não foi feito isso. Então, a meu ver, a fragilidade nasce daí. 90% das pesquisas são baseadas nisso aqui. Então, aí você vai lá na empresa, todo mundo tem burnout, muita gente que precisaria de uma atenção específica. Vamos pegar um paciente com uma depressão grave com risco de suicídio, tem trabalho sobre isso, tá? Você chama de burnout, ele vai para casa achando que ele tem burnout e ele se mata, né? Aí os pesquisadores do burnout dizem burnout provoca suicídio, entendeu? Então, essa é uma consequência grave do ponto de vista prático quando se coloca o burnout como uma doença. Exatamente, é o que a gente chama, né, em medicina de iatrogenia. Iatrogenia é o ato, conduta médica que implicam em dano para o paciente, né? E você atribuir o falso diagnóstico de burnout
para o paciente, é um problema. Você pode estar ali sonegando, né, o que o paciente precisaria de cuidados, de atenção, de especificidade de cuidado e tudo mais. Tanto é que não tem tratamento para burnout, né? A proposta para quando a pessoa tem burnout é yoga, mindfulness e voltar para a academia. Isso. Experimenta dizer para o paciente deprimido grave, volta para a academia amanhã. Você vai piorar a pessoa, entendeu? Vai causar uma tremenda angústia para a pessoa, né? Totalmente descabido. Não, e muitas vezes isso que está ocorrendo no trabalho, como você falou muito bem, né, é uma porta de entrada para algumas outras coisas muito maiores e muito mais graves, né? Porque o esgotamento não é só do trabalho, né? O trabalho pode ser apenas vamos dizer, o veículo para falar sobre esses distúrbios maiores que a pessoa vive, né? Transtornos maiores que a pessoa vive. Sim, pode se apresentar no trabalho, porque o trabalho é uma área fundamental da vida humana. Você passa um tempo muito grande no seu trabalho, então é muito natural que ali apareçam muitas coisas, né? Sim, sim, aparecem, né? O que você vê muito é transtorno de estresse de vários tipos, né? Decorrentes aqui no nosso meio, de assédio moral. Né? Por sinal, acabei de fazer um parecer técnico aí, em que eu digo, né, na literatura do burnout não tem um A sequer falando da associação de burnout com assédio moral, nos principais autores, nos grandes autores, não tem. É uma invenção brasileira essa aqui, né? Porque o burnout ele é um processo, a descrição melhor que você tem é de um processo de desapontamento, de longa duração, de frustração, de um desencontro do ideal de trabalho da pessoa com a realidade do trabalho, né? É isso, não tem nada a ver com assédio moral. O assédio moral é uma coisa pontual e tudo mais, mas aqui no Brasil virou burnout. Isso mostra, né, o caráter indiscriminativo, porque aí um estudioso qualquer, no imaginário dele, aquilo ali é burnout, então ele vê o assédio moral e ele conclui que o burnout é decorrente do assédio moral. Na verdade, assédio moral causa, geralmente, transtorno de estresse grave. É isso que causa. E você vai confundir com burnout, não vai propiciar o tratamento adequado e tudo mais. Uma outra coisa que eu acho interessante comentar, se você me permite. Claro, por favor. Que é uma coisa muito pouco conhecida, né? Você lê toda hora nas mídias, né, que burnout agora é considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Tá? A Organização Mundial da Saúde diz exatamente o oposto disso. Né? Aconteceu o seguinte, vou te contar. Eles apresentaram a CID-11 em 2019, num sábado, se não me engano. Na terça-feira, os técnicos da OMS se deram conta do que aquilo tinha virado no noticiário e viram a confusão que foi criada. E foram para o site oficial, está no meu livro, para o site oficial da OMS e colocaram lá, olha, burnout é um fenômeno ocupacional. Né? Você falou em transtorno ocupacional, é um fenômeno ocupacional. Logo em seguida vem, não é doença, não é condição de saúde, não é condição médica, entendeu? Só que a notícia que correu o mundo é que é uma doença ocupacional. Essa é uma notícia que não corresponde ao que está lá na página da Organização Mundial da Saúde. Então, o que a OMS diz, o título do meu livro é um tanto provocativo, Burnout é uma doença que não existe. A OMS diz isso com outras palavras, burnout não é doença. Ele chama como um fenômeno ocupacional. E eles colocaram como síndrome do esgotamento em português, e síndrome de burnout, e entre parênteses, burnout, né? Em inglês, síndrome de burnout. Ele é classificado numa categoria que chama-se fatores que influenciam o contato com o serviço de saúde e mais alguma coisinha. Então, ele está num grupo lá que não codifica doenças. Entendi.
Agora, Estevão, satisfaz uma curiosidade minha, e talvez eu esteja enganada nisso, mas às vezes eu vejo as pessoas associando o burnout sempre a atividades, vamos dizer, que utilizam mais atividade mental, né? Então eu fico pensando nas pessoas que trabalham, que têm trabalhos, que têm ocupações mais simples, por exemplo, do dia a dia, né? Um porteiro, né? Um motorista de táxi, de Uber, né? Tantas atividades, como é que essas pessoas vivem? Se aplica a essas pessoas também essa ideia de burnout? Pode aplicar. O burnout, na verdade, ele surgiu relacionado mais estreitamente a profissões de pessoas que cuidavam de pessoas, entendeu? Então, médico, enfermeiro, Enfermeiros. Médico e enfermeiro muito, né? E todas as outras profissões, intensivistas, né? Enfim, e depois a Maslow criou outros questionários específicos para outros tipos de ocupações. Tem o genérico, tem para estudante, tem para professor. Então, na verdade, o que a gente pode considerar é que determinadas profissões, como porteiro, por exemplo, em tese, não sei, precisa perguntar para o porteiro, né? Precisa perguntar, ver o testemunho claro. dele. Mas, assim, em tese, há profissões que são menos sujeitas a fatores estressores, né? A gente pode comparar o porteiro com a nossa professora da periferia. Sim, claro. Entendeu? Claro. Quer dizer, então, essa é uma outra classe também, que é muito pesquisada em relação ao estresse relacionado ao trabalho. Vou te dar, por falar em médico, em burnout médico, vou te dar um dado importante, uma pesquisa bem relevante que apareceu, que foi publicada no JAMA, né, para os seus assinantes aí do podcast. O JAMA é o jornal da Associação Médica Americana, é a principal publicação médica em assuntos médicos do mundo hoje. E eles publicaram uma extensa pesquisa, uma pesquisadora chamada Lisa Rothenstein, um grande grupo de pesquisadores. Eles pesquisaram burnout em médico, é um trabalho muito extenso. Eles pesquisaram em 45 países e fizeram uma revisão sistemática do assunto, reunindo 182 estudos sobre burnout em médicos. E esses 182 estudos pesquisaram 109.628 médicos de 45 países durante 27 anos. O que eles encontraram no resultado dessa pesquisa? Encontraram 142 definições para burnout na literatura pelo mundo afora. Qual a prevalência que eles encontraram de burnout em médico? De 0 a 80%. Né? Eles acabam concluindo o trabalho de maneira heterodoxa, dizendo que não foi possível estabelecer qual que é a prevalência de burnout em médicos mundo afora, por causa do desencontro, do tamanho desencontro dos fatos, dos dados que eles encontraram. Entendeu? E essa pesquisa é importante. No dia que ela foi publicada, o JAMA publicou um editorial, né, elogiando a matéria e clamando por necessidade que precisa se esclarecer do que é que se está falando. Né? Agora, uma pessoa leiga, né, que diz que está passando por um burnout, né? A gente ouve isso, né? Eu faço um pequeno trabalho numa empresa no setor de recursos humanos. Então, assim, é uma empresa muito pequenininha, né? Mas eu ouço muito, né? Estou com burnout. Essa pessoa teve que ser afastada por conta do burnout. Vamos conversar com essa pessoa porque ela está com burnout. Ela própria diz isso. Qual seria a melhor conduta da gente como profissional para lidar nesse dia a dia? Eu acolheria, né, do jeito que vem.
né? É o que eu estava dizendo, o paciente, ele não é obrigado a dizer, doutor, eu estou com H. pylori aqui no Claro. estômago, entendeu? Sim, sim. Eu acolheria e tentaria encaminhar e eventualmente esclarecer, né? Olha, burnout, como termo genérico, está ótimo, eu entendo o que você está falando, agora do ponto de vista profissional, me parece que você está sofrendo um transtorno de estresse, você está com sobrecarga de trabalho, você está se queixando de agressões aí, dessas coisas que estão te falando e não sei o quê, não sei o quê, né? Então, eu conduziria dessa forma, acolhendo, né, raciocinando em termos médico, psicológico, clínicos, né, e encaminhando conforme a situação e, eventualmente, tentando esclarecer a pessoa. Mas o burnout vai ficar ainda por muitos anos aí Sim, na literatura, entendeu? Sim, porque acho que é uma forma também que nesse uso corrente, não é? É uma forma que se encontrou para poder, muitas vezes muitas pessoas não sabem dizer o que elas têm. Elas dizem, eu tenho um burnout. Mas ali se esconde uma opção de coisa, não sabe nem o que é o estresse, muitas vezes não tem essa informação. E o burnout surgiu aí como uma ferramenta. Eu estou falando para as pessoas leigas, né? O leigo ele pode usar informalmente, né? O problema, aí que está, né? O problema é que o leigo ele imagina, né, que a ciência dá respaldo para isso Exato. aí, né? E o que eu estou dizendo, fala, olha, a ciência não dá respaldo para isso aí. A ciência entende muito bem o que é um transtorno de estresse, uma depressão associada, tem condutas para isso, tem diagnóstico sistematizado, você consegue separar uma coisa da outra. Mas para burnout, 142 definições. O Schoeffler achou 132 sintomas, eu achei mais 8, são 140 sintomas, sabe? É uma grande confusão, Blenda. Mas eu acho importantíssimo trazer essa informação, muito, muito importante, porque você falou, do ponto de vista prático, qual é o problema disso. É que você pode não fazer o encaminhamento devido. Então, Sim. você diz, bom, afasta 5 dias, vai para a academia, faz mindfulness. Não que essas coisas sejam ruins, mas não necessariamente ela vai dar conta daquilo, né? Vamos colocar uma coisa clara aqui, né, para o leigo, inclusive. Diagnóstico de burnout, diagnóstico médico de burnout, você por HD, hipótese diagnóstica, 2 pontos, burnout é erro médico. É erro médico. É muito parecido com você, por assim, hipótese diagnóstica, 2 pontos, assédio moral. Assédio moral não é uma doença em si, mas é uma condição que causa adoecimento, muito adoecimento, pode causar muito adoecimento, claro. mas não é em si um diagnóstico, entendeu? Só que assédio moral é muito mais fácil de você delimitar. Quando você fala assédio moral, com essa terminologia, você delimita um campo de fenômenos muito claro. Quando você fala burnout, né, ainda mais em português, né, porque o que significa burnout, né, em português? Tem gente que pensa que é Burnout, que é um francês que inventou isso aí, chamado Burnout, né? Sim. Interessante. Você quer perguntar alguma coisa? Eu já vou avisar que a gente está encaminhando para o fim aqui do bate-papo. Você falou do burnout, a gente está nessa discussão, e agora veio o burn-on, né? Uhum. Que aí já conseguiu misturar mais coisa em cima de mais coisa. Olha, é outro invencionismo, né? Assim, o burnout, pelo que eu li, né, é o sujeito que tem aquela dedicação, né, extraordinária ao trabalho, que parece mais... É o workaholic? Não. O workaholic, alguma coisa assim. Já existia esse termo. Então, essa é a discussão, né? Só que o workaholic é uma palavra comum, ok, beleza, está claro que nós estamos falando de uma coisa informal, né? E você também tem outra síndrome, né? Tem uma chamada bored out, né? Que é
digamos, vamos falar o português claro aqui, o saco cheio, né? A coisa enfadonha, né? Enfim, que querem dar uma capa de ciência para isso, né? Para fechar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. E agora, vocês fiquem à vontade, espero que vocês respondam a pergunta. A gente discute tanto essa relação do externo com o indivíduo, isso é super importante, necessário, a gente não consegue isolar, né, o indivíduo do social que ele vive, mas também tem o papel do indivíduo nessa história toda. E se a gente pensar na relação do indivíduo com o trabalho, e aí vem a discussão de usar o burnout como não, porque o trabalho está me fazendo mal. E a gente sabe que tem né, relações que são difíceis, mas não tem também um pouco do olhar e da responsabilidade do indivíduo com a relação dele do trabalho, quando pode, pensando que, como a sua pergunta você tinha colocado para o doutor, o burnout está sendo falado em atividades CEOs de empresas, você não vê um porteiro falar eu estou com burnout porque acordo às 4 da manhã, chego às 6 e vou embora às 10 da noite, né? Mas pensando nesse aspecto, muito nessa faixa mesmo, onde está sendo discutido o burnout, não caberia ali um olhar do próprio indivíduo em relação à sua própria atividade ou à sua relação com o trabalho? Então, essa era uma pergunta que eu também tinha para discutir com você. Quer dizer, qual é a responsabilidade que nós, como indivíduos, como pessoas, né, temos na relação, não é só com o trabalho, na relação com o trabalho, na relação com os amigos, na relação com tudo. E me dá um pouco a impressão, mas isso pode ser uma desinformação minha, eu tenho um pouco a impressão que é como se as coisas estivessem sendo terceirizadas um pouco. Então, é o trabalho, ou é isso, ou é aquilo, e qual é a minha responsabilidade? Eu acho que até é importante a atitude daquele que trabalha, dizer eu não estou me sentindo bem, né? Poder conversar com alguém sobre isso é fundamental. Sim. Né? E os departamentos de recursos humanos têm evoluído muito nesse sentido, de abrir um pouco espaço para que as pessoas possam falar sobre o que elas estão sentindo. Mas quanto que as pessoas se responsabilizam também, conseguem fazer uma diferença, né? Até onde é algo que em mim precisa ser cuidado, enfim, até onde tem a ver com a responsabilidade com o trabalho, que eu talvez não esteja querendo ter tanta responsabilidade. Aí acho que a gente vai cair no nosso campo da psicanálise. Exatamente. Né? Porque aí eu acho Essa que foi a intenção. Eu acho que aí entram características individuais. Isso. Né? A capacidade de autorreflexiva, não é? Sim. Eu acho que fundamentalmente depende de uma capacidade autorreflexiva da pessoa. E esse mecanismo, tem autores que já estão falando disso já, né? Que, de certa forma, o burnout, a pessoa adere facilmente a ele, né? Porque, ele, de certa forma, ele tira a angústia dele e coloca a angústia lá fora, né? O causador está lá fora. E, bom, isso vale para burnout, mas não vale, por exemplo, para transtorno de estresse. Né? Porque se você está com uma pessoa, as que eu vejo, né, sob sofrimento no trabalho, e aí ela tem mesmo aquele quadro e não há mecanismo de defesa que faça dê conta disso. Que dê conta disso. Né? Sim, sim. O burnout tem essa coisa, como é muito difuso, tudo é burnout, em português, ele se perde num limbo semântico, que eu chamo, né? Então, facilmente, eu acho que essa é uma possibilidade, né? De ele acionar um mecanismo de defesa e de negação. Né? E o Freudenberger era psicanalista, ele foi analisado pelo Theodor Hayek, né? Um dos 7 lá. E é muito curioso que alguns autores dizem que
o Freudenberg e a Maslow que descobriram simultaneamente o burnout. Eu discordo inteiramente disso, porque quando ela publicou o MBI em 81, o burnout já estava muito arraigado na sociedade americana. O Freudenberg já tinha criado o conceito 7 anos antes, e o indivíduo que ele descreve é o cara do burnout, entendeu? Para o Freudenberg, só pessoas realmente muito dedicadas, ele usa os adjetivos assim muito fortes, inclusive em relação a essas pessoas, né? Capazes de tarefas sobre-humanas, invencíveis, com talentos natos para liderança. Perfeccionistas, querem que a sua família seja melhor, e o seu bairro seja melhor, tudo, né? O seu casamento seja melhor, etc, etc. Então, para ele, para o Freudenberg, que era um viés clínico, né? O burnout só acometeria pessoas extraordinárias. Ele chega a dizer, um trabalhador mediano nunca vai ter burnout. Ele chega a dizer isso. Interessante. Né? É muito interessante. E o interessante também, que embora sendo psicanalista, ele... vou até fazer um gancho com uma outra coisinha aqui. Embora sendo psicanalista, ele fala muito em mecanismo de negação, né? Ele fala como causadores de burnout, né? Negação da idade, negação do medo da morte, negação dos afetos. Cansaço também. Mas, curiosamente, ele não passa pelo viés do superego, né? Não passa. Me chamou a atenção nisso aí. Interessante. E o gancho que eu ia fazer é o seguinte, uma coisa que você nota muito, algumas pessoas que entram em transtorno de estresse são pessoas muito dedicadas, entendeu? Que tem esse perfil. Essa é a minha observação. Aí, às vezes são pessoas com um superego muito rigoroso, e às vezes eu converso e digo para a pessoa, não, você caiu na armadilha da sua virtude, digo dessa forma, entendeu? A sua virtude está como uma águia nas suas costas, aí cravando as unhas, não é? E você está sofrendo por causa desse... A virtude vira vício, né? Por causa desse grau de... Exatamente, desse grau de autoexigência. E já diferentemente para Maslow, que então, esse era o perfil do burnout, do Freudenberg. Para Maslow, que todo mundo pode ter tem burnout, né? De acordo com os critérios do questionário dela. E vale a pena citar também que o enfoque dela é exclusivamente estatístico, né? A pessoa não preenche o MBI para ir conversar com o médico, entendeu? Não é um triador, porque ele é um triador ruim para transtorno de humor em geral, entendeu? Mas não é para a pessoa levar para o médico para conversar com o médico, para ver o que está acontecendo com ele. Não, ele preenche lá e fala, tem o burnout, né? Isso cria uma situação inusitada, porque de acordo com a própria teoria do burnout, se você receber uma pessoa no seu consultório e falar, doutor, eu estou com burnout, eu preenchi o MBI, está aqui. Você não tem como dizer que não tem. Sim, né? claro. A cientificidade da coisa fica totalmente comprometida. O assunto ia longe aqui. Eu queria perguntar outras coisas, mas eu acho que vai ter que ficar para um outro momento, porque você me falou de um conceito, antes da gente entrar aqui, que eu queria demais que a gente terminasse, que você pudesse falar dele, quando você fez aquela relação dos animais. Sim, sim. Né? Que chama, como é que chama o conceito? Learned helplessness. Esse você quer conceito. que eu fale disso? Você pode falar um pouquinho disso? Porque eu achei esse conceito posso. Incrível. Ele é incrível mesmo. Eu acho que ele fala de tanta coisa, esse conceito. Sim, sim. Eu venho pensando, Blenda, se existe esse estado de exaustão prolongado, né? O burnout, segundo muitos autores, demora 1 ano, 2 para estabelecer, 2 a 4 anos para a pessoa se recuperar. E eu me lembrei eu tive uma lembrança de infância de animais que entram em exaustão, né? Quando animais de trabalho e que muito forçados, eles entram em exaustão. E aí eu fui pesquisar isso e usei inteligências artificiais para perguntar se existia alguma pesquisa sobre isso em animais, né?
E eu conheci o termo da infância que o animal sofre aguamento. O animal ele paralisa, não responde mais a nada, não trabalha mais, etc. Um estado de exaustão extrema. Aí perguntei para o ChatGPT qual que seria o termo informal em inglês para isso, né? E ele respondeu: o termo formal para exaustão extrema em animais em inglês é burnout, né? Mas aí ele me conduziu para esse tipo de experiência, que é o Learned Helplessness, que é basicamente o seguinte: vamos falar de humanos, né? A pessoa submetida a um tamanho, volume, quantidade, intensidade e círculo vicioso de fatores estressores, ela deixa de responder. Ela deixa de responder. Então, eu dei aquele exemplo, por exemplo, de violência doméstica, né? Sim. Em que a nossa colega Tânia me contou, né, da paciente dela que dizia que não saía de uma situação de violência doméstica, e ela reconhecia a situação, ela não saía porque ela tinha os pés pregados no chão. Então, essa é uma situação estressora que o indivíduo não responde mais ao fator estressor, né? Talvez esteja aí alguma luz que vai precisar muita pesquisa para isso, porque a diferença nos transtornos de estresse conhecidos, esses que nós comentamos hoje aqui, a pessoa continua reagindo, entendeu, ao fator estressor. E no desamparo aprendido, o Learned Helplessness, ela não responde mais, né? Era o caso dos animais lá que eram submetidos a sofrimento e a partir de um determinado momento eles não ligam mais para o sofrimento e mesmo quando você libera a janela para eles, eles não saem de onde eles estão, continuam ali tomando choques elétricos, né? Interessante. Porque isso a gente percebe, né, em alguns quadros, principalmente de violência doméstica, acho que isso é bem comum, que as pessoas relatam, mas não conseguem sair dessa situação. E é como se aquilo não tivesse mais quase doendo. Está doendo, mas é como se tivesse um estado de anestesiamento, né? Exatamente. Diante do sofrimento. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Estevam. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Aprendi Valeu. muito aqui hoje. Foi muito bom, né? Foi. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Bom, Prazer. e quem quiser encontrar o doutor, tá no LinkedIn, doutor Estevam Vaz, né? Tem o livro, então, aqui, ó, Burnout, a doença que não existe. Onde a gente encontra? Na Amazon? Na Amazon. Na Amazon. Na Amazon tá lá o livro, então. E, claro, a gente deixa aí os contatos do doutor e a gente se encontra no próximo episódio, né, Brenda? Isso. E vocês, se quiserem, o episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify e com cortes no Instagram. Até a próxima. Isso aí.